Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar sobre infertilidade. Nos dias de hoje, onde os casais pensam em ter filhos, mais tarde a situação pode chegar, mas no limite de idade ali da mulher. Será que esse é mesmo o grande problema? A infertilidade pode acometer pessoas mais jovens também, homens e mulheres. Aproveite a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 Operadora 11 3337 5886. Você também participa através das nossas redes sociais. As páginas já estão atualizadas, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque, é muito fácil de participar também. Escreve na última foto a pergunta que você quer fazer sobre o programa que você está assistindo agora ou mande através das mensagens particulares. Bem fácil, nas mensagens particulares você não é identificado, a sua dúvida respondida da mesma maneira. O bate-papo de hoje, eu tenho certeza, vai ser muitíssimo esclarecedor. Mas antes de eu apresentar os nossos convidados, porque hoje nós temos 2 especialistas para falar sobre infertilidade. Eu vou convidar a dona Eliana. Já. Dona Eliana vem. Vamos com a dona Eliana? Dona Eliana tem uma super dica do Shopping do Povo. Vamos lá. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Eu estou aqui no Shopping do Povo com uma super dica para vocês. Eu quero falar para vocês hoje sobre um livro que vai te ajudar a evangelizar as pessoas, a ganhar almas para o reino de Deus. E eu estou falando de um livro do missionário R.R. Soares. O livro se chama Manual de Evangelismo. Muitas pessoas vêm aqui no Shopping do Povo em busca deste livro para ajudar, pessoal, para você aprender como falar de Jesus para as pessoas, para os amigos, para os familiares. Então, para você que quer estas dicas da Palavra de Deus, este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir pelo nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou pelo site spovo.com.br. E é isso aí, Denise. Essa foi a nossa dica de hoje. Continuem acompanhando o Consulta ao Doutor. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Vou começar a nossa entrevista já apresentando os nossos convidados. Hoje eu tenho o maior prazer de receber o Dr. Ricardo Luba. Ele é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Já vou agradecer. Doutor, obrigada por estar aqui hoje, esclarecer as nossas dúvidas sobre esse tema que é sempre tão especial porque gera uma angústia em quem sofre com o problema, né? Obrigado, Denise, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Essa angústia é complicada. E é o casal, né? Esse que acho que eu achei muito interessante hoje a gente vir conversar, porque mostra realmente a preocupação com os dois, o homem e a mulher. E nós temos aqui também, falei que eram 2 especialistas, então temos o ginecologista e temos o Dr. César Marinelli, médico urologista. Dr. César, seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite. Olha, falar sobre esse assunto mexe com o emocional das pessoas, porque os casais hoje pensam em engravidar, pensam em ter filhos mais tarde. E aí a gente sabe que tem uma relação importante com a idade da mulher também, mas aqui hoje a gente sempre traz o lado feminino muito forte, né? Mas, doutor César, a parte do homem também precisa ser investigada. E me corrija se eu estiver errado, mas esse diagnóstico, esse rastreio no homem me parece menos invasivo. Se a gente for fazer um comparativo com a mulher, ela é bem mais fácil. Tá. O homem sofre menos, apesar de ter uma resistência enorme de procurar o médico. Então, muitas vezes ele é levado no braço pela mulher. Carregado. E não tenha dúvida, isso que você comentou da idade mais avançada para ter filhos, isso está correndo também para o homem. E a gente já sabe, antigamente se falava que não, que o homem poderia ter filho em qualquer fase da vida dele. E não é bem assim. Depois dos 35 anos, a gente já tem uma série de alterações no espermograma, na produção de espermatozoides, que vai interferir na fertilidade dele. Então, infertilidade não é masculina ou feminina, ela é conjugal. Perfeito. Doutor Ricardo Luba, vamos lá. A gente sabe que tem uma questão da idade da mulher que é com relação aos óvulos. Então, para lembrar quem está em casa, a mulher já nasce com o estoque de óvulos da vida toda? Sim, ela nasce com um tanque cheio, né? Ela tem ali uma quantidade de óvulos que ela vai poder disponibilizar durante a vida dela.
usando anticoncepcional, não usando anticoncepcional, aquilo ali ela vai gastar. Hoje a gente começa a ver meninas mais jovens e que a gente começa a ver que tem a reserva ovariana menor e isso começa a preocupar de uma maneira geral todo mundo. E muitos estudiosos estão ligando isso exatamente ao hábito, à alimentação, né, estilo de vida principalmente. E necessariamente quando a gente faz tratamento de reprodução humana, a gente vê que a parte onde traz um impacto principal é a idade do óvulo e isso vai trazer um prejuízo muito grande. E mesmo uma paciente que tem uma reserva ovariana baixa, mas que seja jovem, ela engravida muito mais fácil do que aquela paciente que já tem uma idade mais avançada e tenha até uma quantidade maior de óvulos. Então, isso é muito importante. Porque a qualidade fica comprometida com o passar do tempo. Sim. Então, é melhor ter poucos, mas com boa qualidade, do que ter muitos, mas com a qualidade ruim. Uma coisa vai compensar a outra, vai ajudar, na verdade. Tá, perfeito. Você falou que as mulheres, então, nascem com o tanque cheio aí, com relação à reserva ovariana. Claro que ninguém vai dosar isso, né? Não vai medir, mas tem uma questão genética que a mulher pode perder mais rápido. Então, você não imagina que uma mulher com 30 anos, menos de 30, tenha comprometida já sua reserva ovariana. Mas pode ser uma situação familiar, que antes isso não ficava evidente, porque as mulheres engravidavam bem mais cedo. Bem mais cedo, A mulherada casava com 15, 16 anos, com 17 já tinha 1, 2 filhos e seguia essa evolução. A gente sabe que tem uma herança genética, sim. Então, minha mãe teve menopausa com 35 anos. Cuidado que você tem esse risco. Essa informação tem que saber. Legal. E existem algumas outras alterações, como a doença do X frágil, por exemplo, que está associada a uma menopausa precoce. Então, tem muitas mulheres que a gente... Doença do X frágil? É uma doença genética que você... compromete a mulher. Vai comprometer, na verdade, o menino. O menino filho da mulher portadora do X frágil vai ter um autismo, tipo de autismo. Porque ele só tem um cromossomo X. A mulher portadora, ela tem 2 cromossomos X. Perfeito. E um deles fica desativado. E quem tem, às vezes, é portadora desse gene, ela também tem uma reserva ovariana mais baixa e ela tende a ter menopausa precoce com a idade. Perfeito. Isso é um exemplo só. Doutor César, homem é mais difícil de procurar um médico. Aí eu acredito que muitos dos pacientes que chegam até você, e você me conta como é isso, muitos pacientes que chegam, já chegam às vezes com pedido de exame do ginecologista, porque a esposa foi, às vezes já fez todo o rastreio ali, e nada ficou evidente que justificasse uma infertilidade do casal. E aí já chega, às vezes, com o exame pronto até você. Mas o pedido veio do ginecologista. E é legal da gente lembrar que o ginecologista é o médico da mulher, mas o urologista atende homens e mulheres, né? Na realidade, a porta de entrada do homem na infertilidade é feita pelo ginecologista. Isso realmente acontece. Então, no homem, o que a gente encontra? A gente encontra o paciente que chega com o espermograma já pronto, solicitado pelo ginecologista. E a gente vai olhar e vai contar para ele o que se está alterado, se não está alterado. Na realidade, ele que já quer a resposta de tudo na primeira consulta, não é bem assim, porque até para a gente poder fazer um comparativo, o homem não nasce com o tanque cheio, mas ele enche o tanque a cada 3 meses, porque a espermatogênese dele, aquele espermatozoide que ele forma do início até o final, até o espermatozoide maduro, demora em média 3 meses. E esses 3 meses ele vai renovando isso constantemente. E dessa forma que a gente consegue avaliar, que a gente consegue verificar se existe algum problema. Então, na realidade, isso que é o mais importante de tudo. É você entender esse ciclo. Na mulher ela já nasce com uma pré-reserva e no homem não. No homem não, ele vai renovando essa reserva a cada 3 meses. Tem alguma condição, algum fator que possa comprometer essa renovação aí masculina? Uma atividade, mesmo atividade física, um esforço muito grande, alguma doença lá de base, lá atrás, que nada foi visto na infância. Isso pode comprometer? Existem vários. Então, essa constante mudança pode ocorrer e pode mudar do espermatozoide bom para um ruim. Ela sofre uma interferência de várias coisas. Por exemplo, a atividade física faz bem,
A dieta regrada faz bem. Exposição a fumo, seja droga lícita ou ilícita, um próprio cigarro normalmente traz problema. A maconha muda a mobilidade do espermatozoide, muda a característica do espermatozoide. Um quadro gripal também muda a espermatogênese. Mesmo coisas bem passageiras, então. O quadro gripal pela febre, que é aumento da temperatura. Por que o testículo, por que a produção de espermatozoides ela ocorre no testículo? O testículo ele fica a 1 grau abaixo da temperatura do corpo. Por isso que ele é externo. E tudo que aumenta a temperatura do testículo, seja doença, seja fator do dia a dia, piora a produção de espermatozoides. Tá. Tem uma coisa que se fala bastante, que é andar de bicicleta, que não seria tão apropriado. Está relacionado ou é um excesso? Seria um excesso? É muito mais mito. Tá. O problema da bicicleta não é a bicicleta por si só. Se ele usa uma bermuda com a qualidade boa, se ele senta num selim que tem é bem almofadado, é confortável, ele não vai ter lesão nenhuma na uretra, ele não vai comprimir o testículo. Tá. Microtrauma de testículo pode levar a lesão testicular lá na frente, mas não o fato de andar de bicicleta. O que é importante é andar da forma correta. Perfeito. Doutor Luba, a mulher então chega para você, o marido às vezes não a acompanha, porque a mulher entende isso muito como uma coisa dela, né? Então, às vezes já houve a tentativa, o acompanhamento ginecológico, a mulher já faz da maneira adequada, pelo menos a gente imagina que deva fazer e que para nós é mais fácil, né? Porque a gente tem mais disciplina, não tem medo de buscar o médico. E aí, quando a tentativa, então foi para casa, às vezes 1 ano depois das tentativas, ela fala, agora é comigo de novo. Ela vai lá e quer ser investigada. Começa a conversa para dizer assim, olha, vamos por partes, tem isso, vamos do menos complexo, vamos fazer essa investigação. Mas vamos do menos complexo, vamos chamar esse marido para fazer esse acompanhamento também, né? Porque se cada um for fazendo o exame da menor complexidade, de repente você não precisa chegar em exames que tem fama, né? Não sei se são de fato muito doloridos, mas alguns exames têm essa fama ruim, né? Quando a gente fala dessa investigação, realmente tem uma divisão na questão da idade, né? Então, antes dos 36 anos, você fala o seguinte, olha, você espera 1 ano, tenta engravidar naturalmente e vamos ver. A não ser que você saiba de alguma alteração possível. Olha, na infância eu tive uma cirurgia, tive que tirar uma trompa, ou no caso dos meninos, né? Olha, nasceu, tive que fazer uma cirurgia por causa de criptorquidia, que o testículo não descia e aí teve que fazer a cirurgia. Então, se você já sabe disso, vale a pena você procurar um especialista talvez um pouco mais cedo. Se você não sabe, antes dos 36 eu recomendo mais ou menos 1 ano. Depois dos 36, 6 meses. Depois de 6 meses que você não conseguir engravidar, procura um especialista não para fazer um tratamento, mas para começar a investigação. E o ponto inicial é o espermograma. Não tem como, 40% mais ou menos, em média, de alteração masculina, mais ou menos 50% feminina, de 10% a 15% aí que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, onde você não encontra motivo para nada, e mais ou menos acho que uns 30%, 30%, talvez até 40% em alguns trabalhos, falando de causas mistas, masculinas e femininas. Então, assim, o ponto inicial é o espermograma. Então, o marido, realmente, assim, 10% a 15% dos maridos acompanham as consultas e eles têm que ser os primeiros a serem investigados. Quando vocês falam da infertilidade como sendo algo do casal, essa parte de educar também, né? Porque se deixar, a mulher toma tudo para ela. Isso. Essa coisa de educar, então, de repente, é uma oportunidade até de falar sobre o assunto. Um casal que buscou o urologista por outro motivo. Às vezes é um casal que tem muita pedra nos rins, por exemplo. Isso também é uma oportunidade, né, doutor, de falar sobre esse assunto, porque você também consegue checar a idade. Olha, vocês têm filhos, pretendem ter. Essa conversa também vai muito bem no consultório do urologista, né? Isso é importante. Existe uma situação, o ginecologista ele é o médico da mulher. Então, por quê? Porque a mulher tem uma característica, ela menstrua. Então, ela passa do pediatra para o ginecologista, que vai fazer a educação continuada dela.
ao longo da vida vai falar de mama, vai falar de qualquer tipo de doença. O menino não. O menino, ele sai do pediatra e ele cai na rua. Ele não tem um médico que vai fazer esse aporte. Existe um médico para isso, que chama ebiatra, que é o que cuida do adolescente, que teoricamente deveria passar o bastão para o urologista. E o urologista, na realidade, ele então já pega, ele não vai... Oi, o que você tem? Não tem esse... O paciente já chega com a queixa. Então, isso é uma das coisas, e a gente tenta, no dia a dia da gente, por lidar com mulher, como você mesmo falou, a gente vê incontinência urinária, a gente vê pedra nos rins, a gente vê infecção urinária muito, e trata do homem quando o homem tem algum problema. É difícil você ver o pai levar o filho, olha, vim trazer o meu filho para ver se está tudo bem, para ver se o testículo está no lugar, se o desenvolvimento da puberdade dele foi legal. Então, tudo isso é o que a gente tende nessas conversas, tentar estimular. Porque isso vai fazer diferença lá na frente. Às vezes você pega um problema pequeno, uma varicocele, por exemplo, que é uma das principais doenças que leva o homem a ter infertilidade, que você pode tratar precocemente e não ter a deficiência lá no espermatozoide lá na frente. E isso... Varicocele é uma coisa só? Ou tem tipos de varicocele? Ela tem graduações. Ah, tá. Então, ela pode ser mais simples ou mais grave. Tá. Tecnicamente, a gente tem 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. A gente sabe que as piores varicoceles, as maiores, tendem a dar mais alteração no espermograma. Mas não dá sintoma físico, assim? Pode dar dor no testículo e pode fazer o testículo diminuir. Só que na grande maioria das vezes não é tão doloroso. Não é uma coisa que dói todo dia. Dói esporadicamente, dói eventualmente. Então, às vezes, o adolescente até esquece disso. Acostuma, né? Acostuma a ter dor. Acostuma a ter dor. Quando você fala de varicocele, é um tratamento sempre cirúrgico? Sim, não existe. É o mesmo tratamento, se a gente for criar um paralelo para ficar mais fácil, das varizes da perna da mulher. São veias inabilitadas nas suas válvulas que fazem o sangue ficar... como é que eu vou dizer? O sangue ele fica armazenado lá no testículo e esse sangue não tem fluxo. Consequentemente, é um sangue rico em falta de oxigênio. Então, a célula passa a ser mal oxigenada. Compromete por isso. Por isso que a célula, com o sangue com alta concentração de CO2, baixa concentração de oxigênio, o que vai acontecer? Produz um espermatozoide de pior qualidade. Perfeito. Eu vou imaginar aqui que um adolescente foi diagnosticado a varicocele dele. Eu tenho varicocele. Aí o adolescente fala, mas qual é a complicação? É somente uma questão de infertilidade? Ou mesmo sendo um adolescente, que ele está longe ainda de pensar em ser pai, já trata? A gente já trata. A conduta correta quando você encontra uma varicocele, que tem a dor, que tem a diminuição do volume do testículo. Então, essa diminuição do volume do testículo é importantíssimo para a gente. É um dos parâmetros que a gente usa para dizer, vamos operar ou não. Outra coisa, você tem refluxo. Isso é avaliado por um exame chamado ultrassom de testículos, que dá para fazer também, ultrassom no testículo, e você vai determinar se vale a pena operar. E hoje a gente sabe, vale a pena operar, inclusive até no pré-púbere já está se fazendo, muitas vezes, tratamento de varicocele. Então, você pega de 7 a 9 anos, tem uma varicocele importante, você vai projetar o futuro dele. Então, isso é uma das coisas. Por isso que seria tão bom os pais levarem os filhos no urologista. E eu costumo dizer que quando não se presta atenção nisso, e aí quando o paciente vai chegar lá no casal, na hora que eles estão tentando engravidar e passou um tempo muito grande, o prejuízo da espermatogênese é maior nos resultados de tratamento do que muitos casos femininos de alteração. Eu falo que é até pior do que endometriose, dependendo de como você tiver essa espermatogênese do marido, do parceiro. Você tem riscos muito grandes por essas alterações de ter bebês com alterações genéticas, né, cromossômicas. Você tem risco muito grande de ter abortos de repetição por causa dessas alterações masculinas.
E as taxas de gravidez em tratamento também são reduzidas por essas alterações graves masculinas. Então, realmente, esse alerta do Dr. César é muito importante. Tem que olhar realmente para aquela criança, para aquele jovem e falar, olha, você vai precisar avaliar isso direito. E essa educação realmente que tem que mudar. Eu acho que isso é extremamente importante. E tão simples, né? Levar a criança a passar numa consulta, que aí já vai ser um adolescente, né? Passa na consulta, faz todo um check-up, porque realmente para os meninos sofrem mais, porque eles ficam descobertos ali. E tem uma idade, mesmo que a mãe queira, que para a mãe é sempre uma criança, né? Mesmo que a mãe queira levar ao pediatra, a criança já, o adolescente, o pré-adolescente, não quer mais passar ali, ele já né? sabe tudo e ele tem vergonha de mostrar o genital. Isso é uma das grandes situações que você se depara no dia a dia. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, você falou das cirurgias, então, que podem ser feitas, aí mesmo em meninos mais jovens e tal. É considerado uma cirurgia simples? É ruim falar que é simples, porque parece que é muito fácil e, na verdade, é fácil para quem está operando, né? Para a mãe fica super aflita, o pai também. Como é essa questão da cirurgia? Recuperação, crianças são muito ativas, né? Os adolescentes são muitíssimo ativos, eles querem, mesmo os homens, né? Quando precisam fazer a cirurgia da varicocele, quer voltar para o trabalho rapidamente, não quer se ausentar, também não quer nem falar que operou, né? Explica um pouquinho para a gente enquanto eu chego até lá, por favor, doutor. Bom, o que é importante? A cirurgia ela é simples. Se a gente for caracterizar em graus de cirurgia, seria uma cirurgia de pequeno para médio porte. O importante é o seguinte, em cirurgia, o que a gente tem que, na realidade, fazer é se precaver. É fazer uma avaliação pré-operatória adequada, é ver se existem fatores que podem trazer algum risco para essa cirurgia. Não existindo nada disso, tecnicamente ela é fácil, é uma cirurgia que demora os seus 40 minutos, e você consegue, de forma adequada, tratar esse paciente. E a recuperação é boa. É diferente de uma cirurgia de hérnia que você leva 7 a 10 dias para o paciente voltar para o seu dia a dia. Se você operar uma varicocele próximo ao final de semana, não tenha dúvida que na semana seguinte ele voltou para a escola, voltou para suas atividades. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre infertilidade, um bate-papo super completo porque eu tenho 2 especialistas. Eu recebo o Dr. Ricardo Luba, ginecologista, e Dr. César Marinelli, urologista. A gente fala hoje da infertilidade, as questões do homem, as questões da mulher e as questões do casal, porque a infertilidade, como já foi dito aqui no primeiro bloco, é uma situação do casal, o que dá um conforto para essa mulher que quer pegar tudo para ela, né? Então, quando ela entende essa questão da educação e de uma conversa, às vezes até num ambiente que está fora ali do estresse das tentativas, né? Quando ela entende que é uma coisa dos dois, não tem um culpar o outro, isso não existe, não dá certo, né? Faz as relações irem por água abaixo. Mas deixa eu entender uma coisa aqui. Você que está em casa pode participar, tá bom? 0 operadora 11 3337 5886, também nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou abrir lá o Facebook do Consulta, também a minha página no Facebook, que já tem perguntas por lá. Já eu faço o seu questionamento. Doutor Ricardo Luba, a mulher quando vai, busca esse primeiro contato, né? Então, às vezes, não quando ela quer fazer uma investigação, às vezes ela já não vai mais no ginecologista que sempre a acompanhou, ela já vai no especialista em reprodução assistida, em reprodução humana, porque se precisar você já tem esse profissional ali, né, para te ajudar. Essa conversa, acontece isso, na primeira conversa, quando ela entende que tem uma série de opções, caso seja de fato detectado um problema, tem tantas opções, tem tantas saídas e muita gente fala, é a última tentativa, o último recurso. Essa conversa do especialista com a paciente, isso já não alivia, não tira aquele peso. Às vezes a mulher já volta grávida. Essa questão da pressão, eu costumo brincar que ela resolve para alguns pacientes, mas essa conversa tem que acontecer.
Então, quando você chega para o paciente e fala, olha, as suas opções para tratamento são essas, você tem que fazer uma escolha. Normalmente, o paciente, quando ele entende, às vezes ele não entende, mas quando ele ouve que precisa fazer um tratamento, é bem difícil de aceitar essa questão. Quando ele vai direto já no especialista, e aí eu estou dizendo mais quando eu atendo a consulta de rotina, né? O paciente que me acompanha de rotina, sem ser o Dr. Ricardo especialista nisso ou naquilo. Então, quando ela chega na consulta de rotina, eu falo, olha, você está com seus 38 anos, você não tem filho, você está sem parceiro, será que não vale a pena preservar a fertilidade, congelar óvulo? Aí o paciente olha para sua cara do tipo, mas como assim? Né? Quando ele te procura já, olha, estou tentando engravidar, não estou conseguindo, ele entende mais fácil a necessidade dessa conversa de caminhos a seguir. E isso é muito importante de se estabelecer no momento. Necessariamente, quando a gente tem poucas opções, normalmente o mensageiro, né, que é o médico primeiro que dá a notícia, normalmente ele não é muito bem visto. Poucas pacientes que não têm aquela relação já estabelecida com esse médico procuram um outro colega para tentar ouvir uma segunda opinião ou às vezes para tentar ouvir o que ele quer, né? O que ela quer que fale. Exatamente. Isso é muito comum. Para os homens isso acontece demais. Então a gente às vezes fala, olha, tem uma alteração no sêmen, eu acho que seria interessante passar com um urologista para dar uma avaliada. E aí o marido vai e encontra um urologista que fala, não, aqui não tem nada, tá tudo bem, pode engravidar, né? Isso acontece muito, porque o espermograma, você pode ter um espermograma alterado num certo momento e você pode ter um espermograma normal num certo momento. Então, qual dos dois está certo? Então, e o homem, ele tem uma característica especial que ele tem muita dificuldade em assumir que ele pode fazer parte desse problema. Porque na grande maioria das vezes, quem tem que ser mãe é a mulher. Quem tem que assumir toda essa situação é a mulher. Quem é culpada, então, por essa situação é a mulher. Então, o homem, ele já tem isso dentro dele, a gente encontra isso direto no consultório. Nossa, mas está mesmo errado, doutor? E às vezes o especialista, por ter uma visão um pouco mais, não tão especializada, diz, não, está tudo bem, porque está pegando um momento bom. Só que é aquele momento e não necessariamente o dia a dia deles. Tá, então o médico que ficou enrolando, fez lá o espermograma, porque a esposa já chegou com o pedido médico, ele fez e ficou enrolando, até levar. De repente estava bom e precisa repetir, ou estava ruim e vai ter que fazer outro, porque aquilo já está mais do que desatualizado. Também tem isso? Tem, sem dúvida tem. Eu costumo brincar duas coisas nessas situações. Primeiro, quando o marido fala, não, então, quando vem o espermograma normal, a gente ouve isso muito. Então, a culpa não é minha. A culpa não é minha. Não, peraí, calma aí, não é bem assim. Vocês estão num barco. Se o barco furar do teu lado, do lado dela, vocês vão ter que tirar água do mesmo barco. Vocês estão juntos. Então, não tem essa questão da culpa, né? E é exatamente isso. Se eu falar para você, olha, você tem câncer. Se o outro paciente fala, outro médico virar e falar assim, não, você não tem câncer. Quem que você prefere acreditar? Agora precisa tirar a prova. Tem ou não tem? É exatamente isso. Então, se o médico vê aquele momento, olha, o espermograma está normal, está tudo bem. Se o outro vê um outro momento, a gente precisa acertar. Quem que está certo nesse caminho? E um dado importante, não é só o espermograma que diz se o homem pode ter filhos ou não. O espermograma, ele retrata até o potencial de ter filhos. Ele não é um exame que diz para você, você vai conseguir engravidar. Existem vários exames e dentro do próprio espermograma hoje, a gente tem vários outros testes que são feitos, que mesmo com o espermograma normal, às vezes se você tem, por exemplo, radicais livres aumentados no esperma, ou seja, aquele esperma que está sofrendo a ação de oxidação, ele não vai ser tão bom, apesar de a quantidade poder estar boa, que é aquela primeira visão do não especialista. Então, espermograma é uma das armas que a gente tem para analisar a fertilidade do homem, mas não é o único exame e não deve ser feito uma vez só. E aí, quando você tem o resultado desse exame, ele é fácil do leigo, estou pensando lá no homem que vai abrir esse exame,
ele mesmo quer interpretar, assim como a gente faz com os exames de sangue, a gente vai olhando ali na referência, a gente acha que já é médico, né? Não tenha dúvida, ele vai olhar lá, como você mesmo comentou, no que é normal isso e mesmo. vai se assustar ou vai falar, não, tá tudo bem. Isso. Só que analisar espermograma, você tem uma série de situações que você tem que analisar. O espermatozoide é aquele desenho clássico, ele sai correndo e vai lá fertilizar o óvulo. E então, para que ele precisa? Você precisa ter uma quantidade de soldados boa, esses soldados precisam estar bem vestidos. Então, na realidade, a gente vê motilidade, como ele anda, ele tem que correr rápido. A gente vê a morfologia dele, cada vez se estuda mais como entender essa morfologia. E a gente estuda a quantidade. Isso são os 3 pilares básicos para você analisar um espermograma. Eu pessoalmente acho que o leigo ele não está capacitado para entender isso. Porque ele pode entender isso, está normal, entender que não está, e ele pode entender que está normal e não está. Leve de volta para o médico o exame, porque lá sim, né, no consultório que vocês como fazem. Qualquer exame, como né? qualquer, quem devia pediu, fazer isso, que né? deve olhar. Exatamente. Também sabe por que pediu, né? O que você está O buscando exame é ali? do paciente, mas a interpretação Do médico. cabe ao médico. Perfeito. Fatores que podem atrapalhar a fertilidade aí do homem, maus resultados, de repente, nesses exames, que na mulher, a mulher já fica mais, né, esperta. Como também a gestação já é um fator que eleva o peso, a gente já sabe, né? Tá acima do peso, precisa chegar num peso adequado para engravidar bem, para não ter mais riscos ainda. Mas como não é o homem que engravida, para ele parece que tá tudo excelente. Mesmo obeso, sedentário, hábitos ruins de vida como um todo. Isso também atrapalha? Como? E o bem-estar físico ele é importante para qualquer atividade orgânica. Tá. E fertilidade é uma atividade orgânica. Então, você precisa ter atividade física, como a gente falou no primeiro bloco. Você precisa ter uma alimentação regrada. Você precisa ter um período de sono adequado. Isso também faz diferença. Existem trabalhos que pegaram espermogramas de residentes de medicina que davam plantão e no dia seguinte iam colher o espermograma. O espermograma era pior no dia que ele ficou a noite toda acordada trabalhando do que naquele dia que ele colheu normalmente. Então, assim, bem-estar físico é importante para qualquer função orgânica da gente. E isso no homem é a mesma coisa. Já eu venho para saber sobre quando o espermograma dá zerado, tá? E aí a família pode ficar muito abalada com isso. Eu quero saber se pode ser só um reflexo ali do momento ou se pode ser que precise, enfim, se é algo já não, diagnóstico aqui não tem. Já eu venho para saber do doutor. Enquanto eu caminho para dar um recado, vou perguntar para o doutor Ricardo Luba sobre a pergunta aqui que chegou da Rosiane, nossa telespectadora. A gente sabe que o ciclo menstrual é muito importante para a mulher, né? Então, a mulher que tem um ciclo regular, ela se sente bem, tá tranquilo. Mas se tá desregulado, é muito incerto, impreciso, a telespectadora quer saber se isso pode ser um fator de gerar dificuldade para engravidar. Sim, qual que é o nome dela? Rosiana. Rosiana, com certeza, a irregularidade menstrual, ela mostra que alguma coisa não anda bem no ciclo menstrual. Para falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que entender que o ciclo menstrual é dividido em 2 fases. Uma fase que a gente chama de proliferativa, que é o momento até a ovulação, e a fase lútea, que é da ovulação em direção ao próximo ciclo menstrual, se você não engravidar. Essa segunda fase do ciclo dura 14 dias para todas as mulheres. Essa primeira fase do ciclo ela é variável de mulher para mulher. A média comum é 28 dias. Então, algo nos diz que se você tiver uma média diferente, pode ser 30, 32, até 35 dias, sempre, todo mês, isso é normal. Se você tem um mês 25, um mês 28, um mês 40, tem alguma coisa errada com a ovulação. E isso merece uma investigação com o teu ginecologista. Volto agora e vou passar essa pergunta para o Dr. César, urologista. Quando o exame de espermograma vem zerado em quantidade, em número de espermatozoides, é um cenário ali que pode ser transitório, exige um tratamento. Como funciona isso, doutor? Sem dúvida.
Em algumas situações, você pode ir lá pegar o resultado e tem ausência de espermatozoides. Essa ausência de espermatozoides, ela pode ocorrer por duas situações básicas. Porque o paciente não produz espermatozoides de forma adequada, ou então porque existe uma obstrução à passagem dos espermatozoides que são produzidos no testículo. Então, sem dúvida, são coisas que a gente tem como diferenciar essa situação, seja a situação por conta de não produzir e a situação por estar obstruído a saída do espermatozoide. E isso pode ser reversível, isso pode ter tratamento. Tá. De qualquer forma, então, só para lembrar, sem desespero, porque tem tratamento e pode não significar que é um cenário imutável. Pode ser que refaça o exame e depois você tenha sem dúvida. Um resultado satisfatório. Existem formas da gente avaliar isso, existem formas de tratar essa situação. Então, aquele paciente que não tem espermatozoides, não se assuste. Existem situações que são plenamente reversíveis e que a gente tem como resolver. Tá. Quando você fala da questão da idade do homem, tem uma idade que você colocaria aí como, assim como a gente tem para a mulher? É assim, isso que a gente está passando de informação é algo recente. Tá. Antigamente, o paciente de 70 anos ouvia do médico dizer, não se preocupa, você pode ter filho até os seus 80, e essa era a história que a gente ouviu dos nossos pais e dos nossos avós. Hoje, com as técnicas que a gente tem de estudar a produção de espermatozoides, a gente sabe que pode realmente ter uma diminuição na qualidade, principalmente desse espermatozoide, a partir dos 35 anos. Que existe uma tendência de pais que têm mais velhos de levarem uma série de alterações genéticas para os seus filhos, dentre elas o autismo, como a gente já comentou num bloco anterior. Então, na realidade, existe essa situação. O homem, ele tem o potencial de produzir espermatozoides todos os dias, consequentemente, a cada 3 meses isso volta, diferente da mulher, mas essa produção é que nem uma fábrica que vai envelhecendo. Então, isso acontece também. Doutor Luba, tem pergunta aqui para você. Vamos lá. A Eliane Souza quer saber se mulheres acima de 40 ainda podem engravidar do primeiro filho. E aqui eu vou trazer vou emendar aqui, porque tem essa coisa do primeiro filho. Então, se for o segundo e o terceiro, tudo bem, ser mais velha. Parece que tem menos problema. Queria entender por quê. Isso é um conceito errado, né? De qualquer forma, ela pode engravidar do primeiro filho até os 50 anos, se ela assim desejar. Perto dos 50 vai ser um pouco mais difícil, vai precisar de algumas ajudas aí das técnicas de reprodução assistida, mas ela pode tranquilamente, desde que ela tenha uma boa saúde. Com 40 anos, a chance de engravidar ela é um pouquinho menor, ela tem uma dificuldade maior de engravidar e tem um risco aumentado para as alterações cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Mas não é necessariamente todo mundo que engravidar com 40 anos que vai ter alterações cromossômicas ou doenças e tudo isso. O que a gente fala necessariamente para as pacientes nessa idade é que não aguardem muito tempo. Na verdade, essa conversa de não aguardar, doutor, isso pode ser conversado no consultório, como a gente já conversou aqui, né? Então, olha, a gente sabe que as técnicas de reprodução humana se aprimoram a cada dia, né, que os especialistas estudam incansavelmente para levar o melhor resultado para as pacientes, mas fato é que não existe o 100%, nunca existiu na medicina, o sempre nem o nunca, né? Não vai ser diferente também com as técnicas, mesmo avançando tanto, né? As técnicas avançam, mas o nosso corpo continua o mesmo, né? Então, as formas que a gente tem de evitar, por exemplo, aborto, apesar de muitas coisas que a gente sabe, ainda, apesar de uma medicação ou outra, ainda é o repouso, né? Que é o que a nossa avó vai falar, a nossa bisa vai falar, e olha, você aguarda, tem jeito. Então, não muda tanto em relação a isso. Então, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, a gente tem uma forma de falar a respeito da infertilidade. Então, o paciente que nunca engravidou e tem dificuldade de engravidar do seu primeiro filho, a gente chama de infertilidade primária.
E aí, a partir do momento que você tem um filho, de repente você passa mais de um ano tentando engravidar e não consegue, a gente já vai chamar isso de infertilidade secundária. Então, existe o risco realmente para os outros filhos também. Mas ela pode engravidar sim, sem problema nenhum. E na questão de aborto também, a porcentagem, então a possibilidade de um aborto espontâneo de primeira gestação ou das demais existe? E aumenta, reduz, como é? Existe uma estatística de mais ou menos de 15% a 20% das primeiras gestações. Então, a primeira gestação da mulher, de 15% a 20% das mulheres vão ter um aborto espontâneo. E isso não é um problema. E isso é bastante comum. É claro que a gente tem que entender a idade do paciente, a gente tem que entender outros fatores associados. Acho que quem nunca passou por um aborto não sabe, talvez, a dor que seja, e os médicos... A gente tem uma visão menos romântica de algumas coisas, porque a gente está vivendo aquilo, mas vale realmente uma avaliação especial quando o paciente tem e realmente um acolhimento diferente desse paciente. A gente costuma falar muito, não, fica tranquila, isso é muito comum de acontecer, mas acho que às vezes o médico peca um pouquinho em não investigar ou não pesquisar, porque pode ser uma coisa comum. Se você chegar num segundo aborto, aí sim alguma coisa de errada está acontecendo. E a medicina técnica mesmo, ela fala para você esperar o terceiro aborto. E aí, hoje em dia, a gente já começa a ver, é impensável, né? Você esperar alguém ter 3 abortos para começar a pesquisar, investigar o que está acontecendo. Muito também disso é porque não há cobertura desses exames, né? Já eu volto para saber mais disso. Tem telespectadora na linha. Nádia fala conosco de Minas Gerais. Oi, Nádia, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Doutor, eu acabei de passar por uma gestação ectópica. Aí eu gostaria... Você quer saber a porcentagem, a chance que você tem de engravidar de novo já tendo tido uma gravidez ectópica, é isso? Isso, com a retirada de uma trompa. Obrigada, Nádia. Doutor Luba. Vamos lá. O paciente que teve uma gravidez ectópica, ele tem uma chance aumentada de ter outra ectópica. Porque aquele ambiente onde aquela trompa que teve essa ectópica inicial, ele é um ambiente adverso a essa trompa por resposta inflamatória, por alterações, às vezes, infecciosas. Isso aumenta o risco de ter outra ectópica lá. No caso dela, a taxa de gravidez dela vai ser difícil porque a gente não tem idade, a gente não tem se tem alterações do parceiro, é um pouco difícil da gente falar. Mas gira em torno aí de mais ou menos 40% de chance dela ter uma gestação normal e evoluir tudo muito bem. Eu vou para o intervalo. No próximo bloco eu tenho mais bate-papo. Até já. Nós estamos de volta hoje consultar o doutor, falar com bastante leveza sobre a infertilidade. Tem muito tratamento, é preciso fazer a investigação, né? Encarar como um problema aí do casal e seguir atrás como é o grande sonho da maternidade, a paternidade. Aproveita a oportunidade, ligue para cá, faça a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886, também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, lá no meu Instagram, @Denise Luque. Eu também espero a sua participação. Hoje eu recebo 2 convidados. Eu estou amando esse bate-papo, é o mais completo que a gente já teve aqui sobre a infertilidade, porque a gente tem a oportunidade de falar das questões da mulher, as questões do homem e sempre entendendo que é sempre uma questão do casal. O doutor Ricardo Luba, ginecologista, e o doutor César Marinelli, médico urologista. Estou muito feliz de tê-los aqui. A gente já pode pensar nos próximos bate-papos, tá? Vamos lá. A questão da alimentação entra aqui nessa conversa. Então, claro que nós já falamos da obesidade, sedentarismo, né? Abandonar os hábitos ruins. É um grande gatilho para coisas boas da vida, esse momento, né? Do desejo de engravidar, desse casal pensar sobre isso. Então, quais são os alimentos que ele vai ter na casa dele, que o casal vai ter para oferecer para essa criança, né? Dar o exemplo, que é a única maneira de convencer alguém. Essa conversa existe. Então, por exemplo, quem quer falar? Café.
Refrigerante. A gente sabe que tudo em excesso é ruim. O refrigerante não precisa nem do excesso, né? É sempre ruim, mas quero entender, essa conversa existe? Tem algo comprovado que quem está tentando engravidar, por exemplo, se toma muito café prejudica? Sim, tem. Na mulher, saiu um trabalho recente, agora foi publicado num congresso bem grande, mostrando exatamente o seguinte. Quem come fast food mais de 3 vezes por semana tem mais chance de ter dificuldade para engravidar. E aí o fast food entra a questão do refrigerante, né? Então eu vou comer só fruta, né? Então aí apareceu o mesmo trabalho falando o seguinte, quem come mais de 5 frutas por dia também tem mais chance de ter dificuldade de engravidar. Então, como o Dr. César falou, a questão maior, principal de tudo isso é a alimentação saudável para você desempenhar a sua função biológica adequada. Então, comer direito é importante. Não fazer restrição exagerada de nada, mas também não exagerar no errado, né? Vamos dizer assim. Então, o fast food, de vez em quando pode comer, não tem problema. Uma vez ou outra vai, come fast food, tudo bem, come uma comida diferente, mas é a exceção. Não, todo dia eu virei sócio daquele aplicativo que entrega fast food em casa. Putz, aí você vai se enroscar, não vai ter jeito. Isso aí é um outro trabalho também importante que mostrou já que houve um aumento aí de 15% da obesidade no Brasil. Então, em relação aos últimos 10 anos, mais de 15% da população já está acima, né, do nível adequado aí de obesidade. A gente aumentou 15% os obesos da nossa população. Isso a gente vai começar a ter os problemas disso. Na mulher, por exemplo, a mulher que tem o IMC acima de 30, que seria obesidade, ela tem uma diminuição na quantidade e na qualidade dos óvulos. E provavelmente no sêmen. No homem acontece a mesma coisa, porque a produção de espermatozoides depende da testosterona. A testosterona é quem lá dentro do testículo faz existir uma espermatogênese adequada, a produção de espermatozoides adequada. Outra situação é, se você está muito obeso, a sua testosterona é convertida em estrógeno. O tecido gorduroso, ele não é um tecido de depósito, isso é uma coisa interessante da gente comentar. Ele é funcional. A gordura que você tem dentro do seu corpo, ela funciona, não é só depósito. Então, ela transforma hormônio, ela muda uma série de reações químicas no organismo. No caso da testosterona, especificamente, ela pega a testosterona e quebra em estrógeno. Consequentemente, a sua produção de testosterona fica ruim lá dentro do testículo. Para você ter uma ideia, a produção de testosterona dentro do testículo é 40 vezes maior do que a que você tem no sangue. Então, para ver como precisa de testosterona para produzir espermatozoides. Então, é aquilo que o Luba falou, é alimentação regrada. Essa é a diferença. A diferença entre o veneno e o remédio, muitas vezes, está na dose, na dosagem. Então, se você tem qualidade de vida boa, como a gente tanto enfatizou aqui, se você tem uma alimentação regrada, a sua chance de ter problema é menor. No caso do café, especificamente, que você comentou, tem estudos que mostram que ingerir café numa quantidade adequada melhora a produção de espermatozoides. Mas tem também, da mesma forma, estudos onde você tem uma quantidade maior de cafeína, que isso pode ser prejudicial. Então, no caso de gestantes, vai aumentar o risco de aborto o café. Mais de uma xícara de café por dia, você, daquela pequenininha, grávida, você aumenta o risco de aborto nas 12 primeiras semanas. E aí, veja bem, quando a mulher descobre a gestação, ela já tem aí umas 6 semanas de gestação. E já estava tomando aquele monte de café. E já estava tomando um monte de café. Então, na tentativa de engravidar, já é bom reduzir aí essa quantidade para evitar. E aí vale para o chocolate, vale para o refrigerante que tem cafeína, vale para o chá preto que tem cafeína. Então, isso tudo aumenta aí o risco dessas dificuldades e dessa coisa da saúde. A telespectadora ligou para cá, falou que o marido dela fez um ultrassom da próstata e ficou constatado que ele tem a próstata pequena. Quer saber se isso pode interferir? Ele tem 43 anos. Se isso pode interferir na fertilidade dele. Teoricamente, a próstata, ela faz parte do aparelho gênito urinário. Qual a função da próstata? É produzir o líquido que leva os espermatozoides. Então, se a gente vê o que o homem ejacula, 5% a 10% vem do testículo, 40% a 50% vem da próstata e o restante da vesícula seminal. Ter próstata pequena, o que a gente tem que ter atenção é se ele não tem uma baixa produção de hormônio.
Porque a gente sabe que quanto mais hormônio, existe uma tendência à próstata aumentar, que no homem é chamado de hiperplasia prostática. Então, próstatas muito pequenas, a gente sempre tem que ter uma atenção se existe alguma alteração na produção de hormônio dele. Agora, ter uma próstata de 20, 25 gramas, que é o valor normal, não tem problema algum. Como também ter próstata grande não dá problema para ter filho. Vou me preparar para dar o recado. Deixa eu perguntar aqui para o Dr. Luba. A esposa tem 48, o marido tem 45. Eles estão tentando engravidar há 2 anos. Fala que ela contou aqui, deu como informação que eles têm o mesmo tipo sanguíneo. Eu te pergunto, então, se o mesmo tipo sanguíneo pode atrapalhar a gestação, essa tentativa de engravidar. Aqui chama a atenção porque essa tentativa já chega aos 2 anos. E ela pergunta quais exames ela pode fazer. Responde pra gente quando chega até lá, por favor, doutor. Vamos lá. Com 48 anos, a mulher, e 45 o homem, o primeiro passo fundamental é a questão da idade desses óvulos. 48 anos é uma idade bem mais complexa para a gente conseguir engravidar. Então, primeira a questão dos exames necessários, exatamente avaliar aí a sua reserva ovariana, se você tem essa possibilidade e a capacidade de produzir óvulos de uma maneira normal. Esses 2 anos aí que você já está tentando, acho que tem que pesquisar já direto o especialista de reprodução humana para traçar um tipo de tratamento mais adequado. E a primeira pergunta, qual que era que ela queria saber? Que exames ela pode fazer para avaliar? Os exames você vai ter que fazer, então, toda essa dosagem hormonal, toda essa avaliação realmente do aparelho, né, reprodutor feminino, útero, trompas, ovários, e avaliar o marido também, né? 45 anos é muito importante também dosar espermograma e avaliar se tem ultrassom do testículo, outras alterações. É isso. Pergunta para o Dr. César. Chegaram várias perguntas a esse respeito, querendo saber de reversão de vasectomia. E muitas falam sobre o tempo de cirurgia, né? Isso de fato é importante? Dá para reverter? O tempo impacta nessa reversão? Vasectomia é reversível. Ela é diferente do que a cirurgia de vasectomia. É uma cirurgia um pouco mais delicada. Geralmente a gente faz com microscópio, porque as estruturas são muito pequenas, mas ela é irreversível. E a gente sabe o quê? Nos 10 primeiros anos, a sua chance de reverter a vasectomia é muito mais eficiente do que se a gente for projetar de paciente que tem mais de 10 anos. De 10 a 15 anos, não tenha dúvida que a gente tem um pouco mais de cuidado, a gente vai avaliar um pouquinho melhor. Mas nos 10 primeiros anos, a gente realmente consegue reverter isso. Tá? Isso não quer dizer engravidar. Perfeito. São coisas diferentes e isso que é importante ser dito. Muitas vezes você reverte a vasectomia, o paciente tem espermatozoides e não necessariamente ele consegue engravidar. Mas se você for pensar o paralelo disso, que são as técnicas de reprodução, estatisticamente é muito parecido, com uma tendência a se tentar reverter. Principalmente, e o que a gente leva em conta? A idade da esposa. Porque o homem ele vai demorar um certo tempo para conseguir ter a passagem dos espermatozoides. A gente consegue muitas vezes aguardar até 1 ano para ver se a cirurgia funcionou. Então, você pode operar em 3 meses, exames, não ter espermatozoides nenhum, passou, chegou em 6 meses, começou a ter. Então, a idade da mulher também e o tempo de vasectomia é importante para a gente decidir se vale a pena fazer. E a grande maioria dos urologistas acha, e como a gente, que deve ser feita. Que o resultado é bom, feito de forma adequada. Quando é que você deixa de acompanhar esse casal? Então, de repente, você está acompanhando aí o homem, né, o marido, porque o Dr. Luba está acompanhando essa esposa, e aí eu acredito que o homem se sinta confortável de ter o médico dele, né? Então, como se cada um estivesse fazendo ali a sua parte, separado. Não é todo mundo, mas tem homem que se sente constrangido de fazer essa consulta aí junto, porque apesar do ginecologista ser o médico da mulher, ele também dá essa informação, a questão da educação, pode pedir exame, enfim, e avaliar tudo isso. Quando é que você fala, agora, casal, por exemplo, que vai partir para reprodução assistida, acompanha até o final, você também participa dessa vitória, como é isso?
geralmente no dia a dia a gente fica um pouco restrito. Parece que quando a esposa engravida, o homem fala, opa, minha vez já... Acabou. Minha função já está resolvida. Outros pacientes, principalmente aqueles pacientes que têm uma idade maior, a gente acaba fazendo a rotina dele, começa a entrar a próstata, começa a entrar outras situações que a gente acaba sendo o médico do paciente, como todo urologista deveria ser. Ele devia adotar o paciente. E isso a gente vê, uma coisa que a gente comenta, o médico ele precisa adotar o paciente dele. E eu acho que a partir do momento que ele adota, o paciente se sente confortável e continua esse acompanhamento. Mas especificamente na fertilidade, quando o beta-HCG dá positivo, o homem assume a atitude de desaparece. Estou resolvido. Então isso é uma das coisas que a gente encontra bastante, principalmente nos pacientes mais jovens. Tá. Agora, a gente acompanha também, sabe, né? O doutor Luba comemora essas vitórias também. A gente sabe que os pacientes fazem questão, muitas vezes, de contar essa história, né? Enfim, são muito agradecidos. Os casais ficam muito agradecidos. Agora, isso é o passo a passo, né? Tem histórias de pessoas que fizeram várias FIVs e que não desistiram e por isso conseguiram, né? Mas assim, pode não ser na primeira, não tem garantia, é difícil isso também para o casal, né? Eu acho que se tem alguma coisa que eu aprendi, não tenho tantos anos, né? Mas alguns já, né? Já começa a ter os cabelos brancos, que eu acho que o pilar principal é ter força para o paciente. Ela tem que ser persistente, o casal tem que ser persistente, tem que ter muita fé, tem que acreditar que a coisa vai dar certo. E eu acho que a palavra principal nos tratamentos de reprodução humana é resiliência. Então, a capacidade de se levantar frente a um beta-HCG negativo, um tratamento negativo, uma possibilidade, uma dificuldade muito grande de engravidar e, de repente, você vai contra todas as estatísticas e você consegue o seu bebezinho. Né? E não é só engravidar, né? Ter seu bebê lá em casa. É né? isso mesmo. Então, conseguir chegar a esse caminho todo, eu acho que esses 4 pilares são extremamente importantes. Força, fé, persistência e resiliência. Antes falava-se muito de gestações múltiplas por conta da reprodução assistida. Hoje, muito menos, né, doutor? Sim. Porque a gestação múltipla, ela traz risco, né? A gente tem um pouco de receio, realmente, de transferir muitos embriões para a cavidade uterina. E existe realmente um protocolo europeu de transferência de embrião único, onde vamos dizer, né, essa ideia de ter um embrião somente é muito boa. Porque você também tem a chance desse embrião se dividir, né? Por volta de 1%, pode esse mesmo embrião criar... É genético isso? Não. Ele se divide mais ou menos no 8º dia. Tá. Então, quando você transfere o embrião em 5º dia e ele se divide em 8º, aí Deus mandou, né? Não tem jeito. Deixa eu aproveitar. O Diego ligou para cá, nosso telespectador. Se a Catarina estiver me escutando, eu vou pedir para ela me repassar. O Diego teve varicocele, é isso? Com 17 anos. Faz 15 anos que ele operou, fez tudo o que tinha que fazer. Não continuou, mas ele operou. Ele pergunta se precisa fazer alguma coisa para manter fertilidade. É assim, precisa ver o histórico de vida dele. Tá. Se até o momento ele não engravidou, não casou, não tentou engravidar, vale a pena rever. Avaliar, tá. Varicocele recidiva. Como ela varizes, volta, né? Porque varizes da mesma forma também voltam. Então, ele tem que passar no urologista dele, não ficar com medo e foi exatamente e avaliar o cenário isso. que você colocou, né? Então, às vezes o paciente opera e tchau, né? Mas fazendo um amigo ali, tendo o seu médico como seu amigo, é até prazeroso você fazer essa visita, né? Você passar uma vez por ano ao médico, você vai perder 1 hora dentro de um total de horas que não vai fazer falta para a sua vida. Com certeza. Mas isso faz diferença no prognóstico da sua vida. Isso que é importante. Então, você vai perder 1 hora por ano, que você não vai precisar mais do que isso, e você vai ter toda essa avaliação, e é isso que a gente insiste no dia a dia da gente. O paciente que ele já tem o urologista é quem tem cálculo renal. Aí já tem o urologista. Porque o cálculo, ele grita, vamos brincar assim, né? Ele grita 1 vez por ano, então ele tem medo, é aquela dor que não tem posição, é uma sensação horrível.
Então, ele acaba sendo fiel ao urologista dele, principalmente porque ele tem medo de ter uma nova cólica. Infertilidade não dói, ela dói de uma outra forma, mas o homem ele é mais sensível à dor. Então, não tenha dúvida que cálculo... E quando você fala em adotar esse paciente, é inclusive para ter essa conversa e pedir alguns exames, se esse for o momento aí desse homem, estando nesse casal. Inclusive, quando o mote da busca do urologista foi o cálculo renal. Aí você apagou aquele incêndio, que de fato é um mega incêndio para apagar. Eu sei muito bem. E depois você faz esse check-up dele da fertilidade? Sim, eu acho que a função do urologista é checar várias funções orgânicas. Dentre elas, o aparelho reprodutor e o aparelho urinário. Então, quando você passa por um urologista, ele vai, na história dele, destrinchar o que é importante e fazer os exames que estão relacionados a isso. No exame físico, só palpar um testículo, a gente pode identificar uma coisa, infertilidade, como a gente pode identificar câncer, palpação de testículo é importante, que nem no seio da mulher, né? Então, existem nódulos, existem doenças. O homem com infertilidade pode ter câncer, então isso é uma coisa que pouca gente fala, mas a gente deve ressaltar. Então, você tem um paciente que não está conseguindo engravidar, quantas vezes não se encontra um tumor no testículo? Que é o fator que fez com que ele não engravidasse. Então, isso é importante também. Estou tão feliz de receber vocês aqui que eu nem queria encerrar esse programa. Eu queria ficar aqui mais algumas horas conversando com vocês, mas vou passar os contatos no Instagram, @ginecologialuba, ginecologialuba. Tem o WhatsApp, que é 11 95899 1051. E www.clinicagenix.com. Esses são os contatos dos nossos convidados. Doutor Luba, muito obrigada por ter vindo. Eu adoro te receber aqui. Está mais do que convidado a voltar. Já é de casa, volte sempre. Obrigado, viu? Denise. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Doutor César, convidadíssimo. Adorei te conhecer, bater esse papo aqui hoje com muita leveza sobre infertilidade, né? Eu acho que é bacana a gente falar com leveza. A gente tem que entender que não é uma situação para pôr medo, mas é uma situação para pôr esperança, que a gente tem como mudar toda essa história e para isso que a gente gosta de vir aqui. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos. Volte sempre, a gente pensa no próximo bate-papo. Tem muita coisa para falar. Para você que acompanhou aqui a nossa entrevista, ficou muito bem informado, encare com leveza também aí as situações do dia a dia. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau.